E da última vez que nós estivemos pregando as Sagradas Escrituras, irmãos, nós falávamos que a vida ela é um sempre reinício, um recomeço. E para esses recomeços de nossa existência, nós sempre precisamos de princípios da Palavra de Deus para dirigirem o nosso comportamento, a nossa vida, as decisões que tomamos. E então nós falamos que concernente à vida de Jacó, pelo menos nós encontramos 4 princípios que nortearam esse momento tão difícil da vida dele quando ele passou pelo Vale de Jaboque. O primeiro foi que ele esteve só na presença de Deus, deixando de lado ou à frente as suas esposas, filhos e bens. Ele compreendeu que ele deveria estar sozinho na presença de Deus para resolver tudo aquilo que deveria ser resolvido daquele momento para frente. O segundo princípio que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, irmãos, é que quando Deus perguntou para ele: quem és tu para que eu te abençoes? Ele não somente estava só, mas ele se colocou diante de Deus na integralidade do seu ser, na totalidade do seu ser. Ele não quis ocultar aos olhos de Deus quem ele era. Ele disse: eu sou Jacó. Com isso, ele demonstrou diante de Deus que ele estava disposto a assumir as suas próprias falhas, os seus próprios pecados, para que a partir daí Deus pudesse abençoá-lo. E assim Deus o fez. Deus trocou o nome de Jacó simplesmente porque ele assumiu o ônus, ou a responsabilidade de dizer quem ele era na presença de Deus. O terceiro elemento que nós afirmamos, irmãos, é que a partir desse encontro com Deus, e que Deus abençoa Jacó, Jacó disse: este local agora é Peniel, porque eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Isso quer dizer que Jacó, ele decidiu fazer daquele local um local fundante, um local fundamental, um local no qual ele, em tempos de adversidade, lá na frente, ele poderia recorrer emocionalmente, espiritualmente a este local e dizer: eu já estive com Deus, eu já entreguei a minha vida a Deus. Naquele dia Deus mudou a minha vida, Ele mudou o meu nome, Ele prometeu me abençoar. Portanto, a adversidade pela qual eu passo hoje nada será diante da contínua presença deste Deus que esteve comigo lá em Peniel. Por fim, irmãos, a palavra de Deus diz que este homem, após ser abençoado por Deus, após dizer que aquele local era Peniel, este homem saiu caminhando e manquejando na direção de seu irmão. E naquela oportunidade eu disse que há encontros com Deus que trazem sobre nós certas marcas. Jacó, daquele momento para frente, ele manquejou. Mas o mais importante não é como ele saiu fisicamente daquele local, mas sim como ele saiu espiritualmente e qual foi a disposição diante daquele momento. Ele continuou caminhando diante daquilo que estava proposto para ele lá na frente. E assim também nós deveríamos, foi a palavra que nós trouxemos, que nós deveríamos enfrentar o ano de 2015 com o mesmo espírito, sabendo que 2014 trouxe para nós algumas questões difíceis de administrar, e que talvez naquele dia ou ainda hoje algumas tristezas ainda estivessem sobre nós, mas que as tristezas de 2014 elas não deveriam ser tamanhas ao ponto de nos impedirem de caminharmos acreditando de que aquele Deus que estava conosco, que está conosco, continuará nos abençoando no ano de 2015. Muito bem, o texto que nós acabamos de ler aqui, irmãos, Gênesis capítulo 33, é uma continuidade dessa disposição de Jacó. Ele acredita que Deus o abençoaria. Ele acredita, ele imprime fé de que a mudança do seu nome de fato traria sobre ele uma nova caminhada. Então no versículo 1 do capítulo 33 diz: levantando-se Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens.
Percebamos, irmãos, como é difícil, observem, como é difícil, após nós experimentarmos a presença de Deus, o quanto é difícil, mesmo assim, nós continuarmos na mesma disposição de acreditarmos que Deus continuará conosco. Eu não tenho dúvida que este momento que Jacó esteve na presença de Deus, que lutou com Deus, que conversou com Deus, que Deus prometeu para ele abençoá-lo, foi um momento singular na vida dele, foi maravilhoso na presença dele, algo maravilhoso e algo que imprimiu no coração dele grande temor e tremor, ao ponto dele falar: este local não é um local qualquer, este local é Peniel, porque eu vi a Deus face a face. Ver Deus face a face é algo extremamente tremendo, irmãos, mas observem, ele caminha, e na medida que ele caminha, ele vê o seu irmão. O primeiro temor, ele vê o seu irmão. Não duvidamos da fé de Jacó após o seu encontro com Deus, mas não desvalorizemos o seu aspecto humano. É claro que ele se encontrou com Deus, é claro que ele está cheio de fé, é claro que ele está cheio de crença que Deus haverá de abençoá-lo. Contudo, irmãos, quando ele vê Esaú, certamente ele treme. Contudo, quando ele vê Esaú e com ele 400 homens, é claro que o Jacó, homem, ser humano, nas suas instabilidades emocionais, na sua incredulidade, é claro que ele teme. Mas é assim a vivência do ser humano. Todos nós temos a experiência que Deus é bom, todos nós temos. E se nós aqui, ou se eu perguntasse: meu amado irmão, você pode hoje aqui neste culto testemunhar um momento que você esteve em profunda comunhão com Deus e você sentiu a presença de Deus na sua vida? Eu creio que todos nós temos alguma história, algum momento crucial na nossa vida que nós experimentamos dessa misericórdia e dessa bondade de Deus. Todos nós temos. Mas todos nós também diríamos: pastor, eu tive esse encontro com Deus, eu tive esse momento. Mas é interessante que logo após esses momentos eu passei determinado dia e determinado ano, que parece que aquele encontro que eu tive com Deus parece que não tinha tanto poder sobre mim, para imprimir fé em mim. Aliás, existiram situações na vida que logo após o momento de grande encontro com Deus, eu fui alcançado por uma situação tão adversa, que aquele encontro com Deus foi provado diante dessa situação difícil pela qual eu passei. Pois bem, é isso que Jacó está passando. Ele está na presença de Deus, Deus fala com ele, Deus abençoa ele, e ele começa a caminhar cheio de fé. E quando ele começa a caminhar, ao longe ele vê o seu irmão. E ele não está só, ele está com 400 homens. Eu penso também, irmãos, que durante esses últimos dias que nós passamos de lá para cá, do último dia de 2014 para cá, alguns irmãos aqui, mesmo tendo ouvido esse sermão, essa pregação, já passaram por algumas adversidades, por alguns descontentamentos, por algumas tristezas, ou até por algumas provações. Pois bem, essa nossa experiência do último ano de 2014 para cá é exatamente essa experiência de Jacó, no qual ele tem que colocar em prática, no qual ele tem que viver de acordo com aquilo que ele experimentou no Val de Jaboque. E qual é a resposta dele, irmãos? Olha que coisa maravilhosa. Qual é a resposta de Jacó diante de Esaú e diante de 400 homens, ele tendo estado com Deus no Val de Jaboque? Qual é o comportamento dele? Primeiro comportamento dele:
ele corre à frente das suas esposas, ele corre à frente de seus filhos, ele corre à frente de seus bens, porque agora ele quer se encontrar com seu irmão face a face. Ele quer resolver as coisas como gente adulta, e não como criança, e não como Jacó. Agora ele quer resolver as coisas como Israel. Ora, todos nós sabemos que, como Jacó, este homem, entre ele e Esaú, ele colocou um prato de lentilhas. Estão lembrados? Era próprio de Jacó fazer isso. Vocês estão lembrados que essa estratégia de mandar bens, de mandar filhos, de mandar esposas à frente, ele fez antes de passar pelo Val de Jaboque? Antes de se encontrar com Deus? Sim. Antes de se encontrar com Deus, ele era simplesmente ainda Jacó, com as mesmas artimanhas. Então, assim como no passado ele colocou entre ele e o seu irmão um prato de lentilhas, né, para granjear a benécia do seu irmão, agora ele coloca os bens e sobrinhos e cunhadas para amenizar a situação. Mas, irmãos, tendo tido um encontro com Deus, este homem agora, é claro que ele recebe o impacto de ver o seu irmão, ele recebe o impacto de ver 400 homens, mas ele esteve com Deus verdadeiramente, e ele diz assim, em outras palavras: eu preciso assumir uma nova postura, e a postura tem que ser proporcional ao encontro que eu tive com Deus. No passado eu colocava coisas entre eu e o meu irmão, e então, se eu me encontrei com Deus, não existem mais coisas que podem ficar entre eu e o meu irmão. Eu tenho que vê-lo face a face. E a palavra de Deus diz, irmãos, que este homem agora chamado Israel corre, passa de suas esposas, passa de seus filhos, passa de seus bens, e agora está na presença do seu irmão. O que eu quero dizer com essas palavras, irmãos? Eu quero dizer que durante o ano de 2014 nós passaremos por situações semelhantes. Nós vamos querer, nós somos tendentes disso, nós somos seres humanos, e nós criamos artifícios e meios para não resolvermos os nossos problemas como eles têm que ser resolvidos. Nós temos muitas manhas e temores e medos. No caso de Jacó, aqui é maldade pura mesmo, é um artifício medonho da mente dele, ao ponto de ele não querer resolver as coisas como devem ser resolvidas. Em muitos de nós, não existe este espírito de maldade proposital, de artimanha maldosa, que não quer resolver com o outro aquilo que deve ser resolvido. Às vezes nós somos frágeis emocionalmente. Às vezes nós não temos coragem de olhar no olho do outro e falar aquilo que nós queremos falar. E vamos criando meios, artifícios, que resolvem uma situação por um período, mas não resolvem definitivamente. Nós passaremos em 2014 por situações conflitivas, por administrarmos. Não coloquemos coisas nem pessoas para fazer a paz, para novamente estreitar os laços afetivos e fraternais, ou de trabalho, ou negócios de trabalho. Façamos como um homem chamado Israel, que anteriormente era Jacó. Deixemos tudo de lado e aprendamos a olhar nos olhos das pessoas e resolver aquilo que tem que ser resolvido. A segunda verdade, irmãos, de estar aqui: ele prostrou-se em terra 7 vezes. A humildade de Israel. Este homem desconhecia respeito às autoridades. Ele desrespeitou pai,
Ele desrespeitou Esaú, que era o seu irmão mais velho, era o primogênito, e ele desrespeitou a sua mãe, quando colocou a sua mãe em situação difícil, com o irmão e com o esposo, não é verdade? Jacó desconhecia, desrespeitava todo e qualquer sistema de autoridade. Mas aqui, tendo estado com Deus, e agora desejando uma nova vida, uma nova caminhada, um novo círculo de existência, este homem, ele corre para resolver o que tem que ser resolvido, olho nos olhos, mas ele não se apresenta ao seu irmão como estando no mesmo nível. Ele não se apresenta assim. Agora ele reconhece que Esaú, ele é primogênito, e que Esaú tem que ser honrado, que Esaú tem que ser respeitado. E o interessante é, simbolicamente, ele se curva diante do seu irmão quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes. Todos nós sabemos que o número 7 é o número divino, é o número de Deus, é o número da perfeição. Essas 7 vezes, irmãos, mostra a plena disposição do coração de Israel agora de reconhecer a autoridade, a dignidade do seu irmão, e não somente reconhecer lá fora. O fato de ele se curvar fisicamente era uma demonstração que o espírito agora de Jacó, que agora toma por nome agora Israel, era um espírito humilde. Quão difícil é isto para nós? Não há um ser humano humilde, irmãos. Não conheço um. Aí tu dizes, pastor, eu me orgulho da minha humildade. Muito bem, isso já é uma contradição. Diariamente nós flertamos com o orgulho, com a soberba. Quem não é soberbo em uma área é noutra. Quem não cai em uma artimanha de Satanás cai em outro. A soberba, o orgulho nos rodeia. Nós nos orgulhamos tanto das posses como nós nos orgulhamos da nossa pobreza. Tanto da capacidade intelectual quanto da ignorância, e nós vamos nos orgulhando por motivos dos mais loucos, dos mais inexplicáveis possíveis, porque nós nos achamos melhores do que o outro, porque temos ou não temos isto ou aquilo. E durante o ano de 2015, nós seremos provados em nossa humildade no que toca às relações pessoais. Situações conflitivas nós teremos no trabalho, e pessoas se aproximarão de nós dizendo que mandam no pedaço, com as palavras e com as ações, ou com o desprezo com que olham para nós, sem palavra nenhuma, olhando assim e dizendo, e você, quem tu és? Ou não dizendo nada, ignorando a nós. Ou também nós seremos tentados a reproduzirmos uma atitude tão maldosa como esta. Como é que nós deveremos, ou como devemos viver 2015? Como Jacó viveu. Agora ele aprendeu que as coisas, as relações interpessoais, elas se resolvem não na imposição de uma autoridade, mas querer ouvir o outro. E reconhecer as suas falhas, e não fugir delas, e não achar justificativas, e não procurar encontrar na nossa mente tão maquiavélica e maldosa, justificativas que tornem as nossas ações, as nossas omissões
plausíveis diante do outro. Se temos errado, reconheçamos em palavras os nossos erros. Não diga que a pessoa sabe que você está arrependido ou arrependida. As pessoas precisam muito mais do que ações, elas precisam de palavras de arrependimento. As pessoas precisam muito mais do que palavras, as pessoas precisam de ações. Jacó fez as duas coisas. Ele simbolizou, ele ritualizou o seu arrependimento, a sua humildade, e ele também proferiu palavras de humildade diante do seu irmão. Não será a sua autoridade, não será a sua força, não será o seu status, não será a sua condição financeira, não será a sua facilidade no falar, não será a sua personalidade forte que imprimirá um relacionamento agradável ou estável com o outro. Bons relacionamentos não se impõem. Não se impõem. Bons relacionamentos se constroem a partir da premência do outro. Da premência quer dizer, da necessidade e declaração que nós temos de que o outro é importante para nós. E que nós não somos a pessoa mais importante do mundo. É na medida que nós reconhecemos que o outro é importante, que o outro é fundamental na nossa vida, é que nós nos tornamos humildes para reconhecer que ele é importante para nós. E é exatamente isso que está ocorrendo com Jacó. Reconhecendo que o seu irmão é importante para ele, então ele humildemente procura reconciliação. Terceira verdade, irmãos, a palavra de Deus diz que Esaú perguntou: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou o teu servo. Olha essa coisa bonita. Os filhos que Deus agraciou o teu servo. Primeiro, o servo ratifica, confirma a sua humildade. Ele é servo de Esaú, mas ele diz que foi Deus que concedeu a ele. Isso não é diferente agora? Sim. Porque se tu leres a história de Jacó, antes do val de Jaboque, qual era a frase que ele utilizava para falar de Deus? Ele dizia: o Deus de meu pai. Ele era o filho do pacto, né, irmã? Era o filho da aliança, herdeiro de promessas gloriosas, herdeiro de um cuidado divino que nunca faltou para Jacó. Não é verdade? Nunca faltou para Jacó um cuidado. Ele estava fugindo de casa, dormindo ao relento, tendo uma pedra por travesseiro, não é verdade? E quando ele não buscava Deus, Deus foi ao encontro dele, falou com ele, né? Fez promessas gloriosas, maravilhosas para ele. Esse Deus sempre esteve com ele, e ele sempre dizia: Deus se apresentou para mim, mas é Deus de meu pai, o Deus de meu pai, o Deus de meu pai. Agora, irmãos, tendo passado pelo val de Jaboque, Esaú faz agora uma pergunta: quem são estes? Como é que tu explicas a tua vida? Como é que tu interpretas a tua existência? Como é que tu falas para mim a respeito das coisas e pessoas que estão ao teu redor? Jacó, me conta a tua história. Então Jacó diz: foi Deus que fez, foi Deus que me deu. A diferença é radical, irmãos, porque anteriormente Jacó, tudo que ele possuía, ou tudo que ele queria ter a partir das suas astúcias, dos seus planos maquiavélicos de desrespeitar pai, mãe e irmão. Ele entendia que tudo aquilo que ele poderia possuir a partir dessa atitude dele. E agora ele diz: não, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo porque Deus tem sido bom e generoso para comigo. Então, durante o ano de 2015, irmãos, o que Deus espera de nós?
o pleno reconhecimento da providência de Deus na nossa vida. Quando alcançarmos uma bênção, quando passarmos pela adversidade, nós devemos sempre lembrar, irmãos, que tudo procede do Senhor. É como disse Ana, tendo recebido Samuel como filho, ela poetizou a sua alegria a Deus e disse: o Senhor deu, o Senhor faz descer a sepultura, o Senhor faz subir, o Senhor enriquece, o Senhor empobrece, do Senhor procede todas as coisas. Agora é isso que dirige a vida de Jacó. Ele acredita que o seu destino está sendo dirigido por Deus, e é assim que ele vai caminhar do Val de Jaboque para frente, e é assim que nós devemos caminhar no ano de 2015. Por fim, irmãos, a palavra de Deus nos mostra essa disposição de Jacó de não somente ser humilde e reconhecer a boa mão de Deus. Agora o versículo 8 vai dizer assim: Esaú pergunta para Jacó: e qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença do meu Senhor. Gente, isso não foi fácil para Jacó. O que Jacó está fazendo aqui? Jacó está sendo transparente. Esaú olha para aquele monte de camelo, de cavalo, de bens, de presentes, olha para aquelas crianças caminhando, para aquelas mulheres e tudo mais, diz: e esse povo aí, o que é? O Jacó poderia, o velho homem, né, poderia se reerguer e Jacó gaguejar um pouco e dar uma desculpa, como se diz, uma desculpa amarela. Não, eu estava lá, dormi um pouco no Val de Jaboque, eu estava preocupado para esse pessoal não ficar lá, eu mandei eles irem primeiro. Eles poderiam ter dito isso. Olha o Jacó novamente querendo se reerguer das cinzas. Israel foi transparente. Sabe o que é, meu irmão? É o seguinte: esses bandos eu mandei para lograr mercê na presença de você. A minha intenção era, de alguma forma, aplacar a sua ira, né? Fazer alguma ação que pudesse minimizar isso. Com isso eu estou dizendo, irmãos, que nós devemos aprender com Jacó o que nós chamamos de transparência. O ser humano, ele é maravilhoso. É o único ser que é capaz de ritualizar, simbolizar. É o único ser que é capaz de entender os símbolos, os rituais. É o único ser que de uma forma proposital pode dizer uma coisa querendo dizer outra. Mas é o único ser também que pode usar a linguagem verbal para comunicar precisamente as profundezas do coração. Que pode escolher palavras dentro de um universo da língua portuguesa, palavras muito precisas para falar tanto da sua maldade, tanto do seu erro, como também da intenção de amar, de querer o outro, de acolher o outro. Nós erramos muito na comunicação, nós erramos muito na linguagem. Nós pecamos demasiadamente porque nós deveríamos ser plenos de sentimentos e atitude de afeto, de amor, de carinho, de acolhida, e nós vamos gradativamente nos distanciando das pessoas, nós vamos preterindo as pessoas, nós vamos colocando dúvidas nas pessoas quanto aos nossos sentimentos de amor e de querer bem.
não cometamos este pecado no ano de 2015. Sejamos transparentes como Israel. Meu irmão, eu quis enganar você mais uma vez. Desculpa, mas eu corri na frente. Eu me ajoelhei 7 vezes. Eu sou um novo homem. Mas a princípio a minha intenção era essa. Eu queria fazer a mesma coisa que eu fiz no passado. Portanto, amados irmãos, nós temos diante de nós um grande desafio: vivermos o ano de 2015. Como devemos vivê-lo? Primeiro, vivamos este ano, irmãos, tendo essa proatividade de pessoalmente resolvermos os nossos problemas. Não coloquemos coisas ou pessoas entre nós e os outros. Assumamos o ônus da nossa existência, da nossa vida. Segunda coisa, sejamos humildes. Muitas situações, para serem resolvidas, elas precisarão de nós, que nós sejamos humildes, para reconhecermos a dignidade do outro. E não vai ser impondo a nossa autoridade, ou a nossa voz, a nossa vontade, que nós viveremos bem com os outros, irmãos. Sejamos humildes e esperemos que Deus resolva e haja de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Terceiro, façamos como Jacó: o Senhor me deu, Ele é providente, Ele cuidou de mim durante toda essa época, Ele me deu filhos, me deu bens que você vê. Então que vejamos Deus em 2014, porque vendo em Deus em 2014, trará para nós grande alento e determinação quanto 2015. E por fim, irmãos, fujamos de qualquer atitude que não apresente transparência. Sejamos claros nas palavras, sejamos precisos na nossa comunicação, sejamos plenos de disposição para dar a conhecer ao outro quais são as disposições mais profundas do nosso ser, porque a palavra de Deus diz que após isso, Esaú recebeu o seu irmão, e a aliança do coração, a família foi restaurada, e eles prosseguiram na caminhada. Amém? Oremos ao Senhor, irmãos.